dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Rodrigo Coelho e hoje vamos abordar no nosso vídeo o item 3.1 da parte de conhecimentos gerais do programa do Concurso Nacional Unificado. O item, por extenso, é Princípios e Valores Éticos do Serviço Público, seus direitos e deveres à luz do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de 3 que vão abordar esse assunto, porque primeiro a gente vai falar desse artigo 37 da Constituição, principalmente aonde que ele se liga na questão dos princípios e da ética do serviço público. Depois nós vamos falar do próprio Código de Ética e, por fim, nós vamos comentar um artigo acadêmico que compara o nosso Código de Ética com regulamentos semelhantes em outros países. Então vamos começar a ver esse tema logo depois da vinheta. O artigo 37 é um daqueles artigos da Constituição que são enormes, que são cheios de parágrafos, cheios de incisos. Então, falar a respeito de legislação sempre é complicado, porque é muito uma leitura da legislação. Aqui ainda é mais simples, porque você não tem que ir para outros tópicos, nem nada disso. Mas, de qualquer forma, é sempre uma discussão muito difícil, e aí nós vamos hoje percorrer toda essa discussão difícil, lamento, mas temos que fazer isso, né? Agora, o fundamental do nosso debate vai estar bem no começo desse vídeo. Bom, o artigo 37 abre o capítulo 7º da Constituição, o capítulo que fala sobre a administração pública. O capítulo 7º começa com a seção 1, que são das disposições gerais, e o primeiro artigo é o artigo 37. O caput do artigo estabelece os princípios da administração pública. E os princípios da administração pública são aqueles que a gente conhece pelo acrônimo LIMP, ou seja, é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade e impessoalidade, temas muito trabalhados quando a gente discute a questão da burocracia. Podemos fazer tudo que está previsto em lei, devemos sempre nos ater às leis e, além disso, não devemos de forma nenhuma usar as ações do Estado de acordo com as pessoas que estão sendo punidas ou que estão sendo beneficiadas por elas. Ou seja, eu tenho que executar essa ação independente de quem está me demandando ou independente de quem pode receber o benefício ou a punição. Então, legalidade, sempre tratar pelos aspectos legais, impessoalidade, não discriminar as pessoas no acesso, no benefício, moralidade, e aqui nós já entramos numa questão fundamental do Código de Ética, porque o que é moral? Então, a maioria dos artigos, se você botar Código de Ética, ética na administração pública, vai voltar lá em Aristóteles e Deus me livre, nós vamos entender assim, a moral é o que está estabelecido no Código de Ética. Além disso, a publicidade, mostrando que nós devemos sempre ser capazes de divulgar todas as ações para permitir que as pessoas saibam que estamos agindo dentro da lei, que estamos agindo sem privilegiar ou prejudicar ninguém, para que saibam que estamos agindo dentro dos padrões morais estabelecidos. E, por fim, em 1998, na reforma do Estado, foi incluído mais um princípio da administração pública, o princípio da eficiência, que obviamente se liga com o fato de que as ações devem evitar ao máximo o desperdício, devem buscar o máximo de resultados com o mínimo de recursos. Então, basicamente, quando a gente está falando de princípios e valores éticos do serviço público, precisamos ter em mente esses 5 princípios, e entender que a ética vai ser um desdobramento da questão da moralidade. Fundamental é isso. Se você está meio atrasado aí com os estudos, pode já passar para o próximo vídeo, mas o artigo 37 ainda tem 22 incisos e 16 parágrafos que remetem a diversos aspectos que depois são retomados no Estatuto do Servidor Público. Não tem a ver necessariamente com uma questão
de ética, de princípio, mas sim regras de provimento, de salário, etc, etc e tal. Né? Como para a gente fazer essa discussão e pular isso vai ser muito complicado, vamos aqui seguir o que está na lei. Bom, Caput diz que a administração pública, além daqueles princípios, deve também seguir que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. A investidura em cargo ou emprego público depende de uma aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, do emprego, ressalvadas nomeações para cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração. O prazo de validade dos concursos públicos é de até 2 anos, prorrogável por mais uma vez de igual período, ou seja, no máximo até 4 anos. Durante esse prazo improrrogável que está previsto sempre nos editais de convocação dos concursos, aquele que foi aprovado no concurso público vai ser convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Ou seja, se estão nesse período de 2 ou até 4 anos que está valendo o concurso público anterior, você não pode chamar outra pessoa, você não pode abrir um novo concurso sem me chamar primeiro, caso eu esteja aprovado. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes do cargo efetivo e cargos de comissão a serem preenchidos por servidores de carreira destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ou seja, as funções de confiança podem ser exercidas tanto em alguns cargos apenas por servidores públicos, alguns cargos são de livre provimento. Mas essas funções, elas destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Para fazer o trabalho comum, o trabalho operacional, você não pode ter um cargo de confiança para isso. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical e o direito de greve vai ser exercido nos termos dos limites definidos em lei específica. A lei reservará um percentual de cargos para pessoas portadoras de deficiência e vai definir critérios de admissão dessas pessoas. A lei também vai estabelecer os casos de contratação por tempo determinado, para atender uma determinada necessidade excepcional, temporária, emergencial. Então, veja bem, até agora estamos falando basicamente das regras para você acessar um cargo público. Agora, seguimos ainda dentro dessa lógica de muita coisa que está aqui é repetida no Estatuto do Servidor Público, mas falando agora de remuneração. Então, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o artigo 4º do artigo 39 somente são fixados ou alterados por uma lei específica. Aí aquela grande coisa que a gente sabe que existe um teto, né? A remuneração máxima dos ocupantes de todos os cargos dos poderes da União, dos distritos, parará, nunca pode ser maior do que o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e Judiciário não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração pessoal do serviço público. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não são computados nem acumulados para concessão de acréscimos ulteriores. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, exceto em alguns casos excepcionais. Então, veja, depois desse 15º, nós também encerramos aí o que se fala na Constituição a respeito de remuneração. Aí você tem um cargo público, que foi aquela primeira parte. Você pode acumular esse cargo público. O inciso 16 fala, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto em 3 casos. 2 ligados a profissionais de educação. Então, você pode ter 2 cargos públicos como professor, ou um cargo público como professor e um cargo como técnico ou científico, um cargo técnico ou científico. Ou então você pode ter 2 cargos ou empregos públicos privativos de profissionais de saúde com profissão regulamentada. Médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e por aí vai. Além disso, a proibição de acumular cargos estende-se a empregos e funções
de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. O inciso 18 fala que a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência, precedência sobre os demais setores administrativos. Vai ter uma lei regulamentando isso. Somente por uma lei específica também você vai poder criar uma autarquia ou você autorizar a instituição de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, de uma fundação. Você precisa de uma autorização legislativa, não necessariamente de uma lei, para a criação de subsidiárias das entidades que foram mencionadas no inciso anterior, então as empresas públicas, a sociedade de economia mista, a fundação, né? Assim como elas tomarem uma participação acionária ou uma parceria com qualquer empresa privada. Precisa de uma autorização legislativa. Ressalvados os casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condição a todos os concorrentes. Veja, agora estamos introduzindo a questão das compras, das licitações, e a questão da igualdade de condições em todos os concorrentes tem a ver com aquele princípio da impessoalidade. No 22º inciso, que é o último, né, fala-se que as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades fundamentais para o funcionamento do Estado, são exercidas por servidores de carreira específica e terão recursos prioritários para a realização das suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e informações na forma da lei ou de convênio. Então, você veja, após o caput, que fala ali dos 5 princípios da administração pública, nós temos aqui uma reprodução de várias orientações ligadas ao Estatuto do Servidor Público. A contratação, a remuneração, o acúmulo de cargo, né? E avança, inclusive, falando da criação de sociedades, empresas mistas, subsidiárias, etc. e tal, e como você faz a questão das licitações. Então, não tem necessariamente uma ligação com a ética, mas você consegue perceber em tudo isso que eu li aqui, esses resquícios da lei regulamentando, então você só pode agir pela legalidade, a questão da impessoalidade, mostrando que você não tem privilégios por ser funcionário público ou por estar no setor público, né? A questão da moralidade, a questão da publicidade e por aí vai. Agora, também existem alguns parágrafos nesse artigo, né? O primeiro diz que a publicidade, um dos princípios da administração pública, dos atos, programas, obras e serviços, deverá ter um caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem uma promoção pessoal dos servidores, dos prefeitos, dos governadores, dos políticos, das autoridades. A não observância do que está colocado no inciso 2 e 3 desse mesmo artigo, o que são, eles dizem? Aquele que você só pode ser investido de um cargo público mediante concurso público e que esse concurso público tem um prazo de validade de até 2 anos ou até 4 anos, implicará na nulidade do ato e na punição da autoridade responsável nos termos da lei. A lei ainda disciplinará como é que o usuário dos serviços públicos vai participar da administração pública direta e indireta, regulamentando principalmente reclamações relativas à prestação de serviços públicos, acesso dos usuários aos registros administrativos e informações. Vai regulamentar como é que você representa contra um funcionário que foi negligente ou abusivo no cargo, emprego ou função pública. Então, tudo isso vai se desdobrar na lei de acesso à informação, na lei de transparência e por aí vai. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. A lei ainda estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente servidor ou não que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos vão responder pelos danos dos seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável.
A lei ainda disporá sobre quais são os requisitos e restrições para os servidores públicos terem acesso a informações privilegiadas. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades na administração direta e indireta pode ser ampliada mediante um contrato de gestão, né, a ser firmado entre os administradores e o poder público, tendo uma lei que vai estabelecer como é que você orienta o prazo de duração desse contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades, a remuneração do pessoal. O disposto no inciso 11, ou seja, aquele inciso que diz que existe um teto de remuneração que é igual ao subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, esse teto se aplica às sociedades de economia mista, empresas públicas, subsidiárias, todas as empresas que recebem recursos da União, dos Estados e do Distrito Federal. É verdade que você tenha um cargo público e receba aposentadorias decorrentes de uma aposentadoria pública, né, exceto em alguns cargos previstos na lei. Não são computadas para esses limites remuneratórios do inciso 11, que é o subsídio do ministro do Tribunal Superior Federal, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. E aí, continuando falando desse teto, fica facultado aos estados e ao Distrito Federal fixar no seu âmbito, com uma emenda para as suas respectivas constituições ou lei orgânica, no caso dos municípios, tá certo? Um limite mensal, que seria o subsídio dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça. Então, o substituiria por esse limite. O servidor público titular de cargos efetivos poderá ser readaptado para o exercício do cargo cujas atribuições ou responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido de sua capacidade física ou mental. Então, no caso de acidentes ou doenças de trabalho, você não é demitido, mas você é readaptado para um novo cargo. Mas isso ocorre, claro, desde que esse servidor possua habilitação e nível de escolaridade que é exigido para esse novo cargo que ele vai ser readaptado. Quando você tem uma aposentadoria decorrente de um cargo público, isso imediatamente resulta no rompimento desse vínculo desse cargo público. Ou seja, você não pode se aposentar e continuar trabalhando no serviço público. É proibido que você acumule aposentadorias e pensões por morte para os seus dependentes, exceto num conjunto de exceções que estão regulamentadas na lei. E, por fim, os órgãos e entidades da administração pública individual ou conjuntamente devem realizar a avaliação das políticas públicas, inclusive com a divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei. Pois bem, lamento realmente a gente discutir, ler a legislação sempre é muito chato, mas vocês vejam que, fora aquela primeira discussão referente aos princípios da administração pública, nós temos aqui uma série de incisos e parágrafos que tratam de normatizar diversos aspectos da função pública. Tá bom? Dentro do nosso tópico, precisamos desdobrar isso, conversando a respeito do Código de Ética dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Federal, que é o que nós faremos no nosso próximo vídeo. Aqui na descrição desse vídeo está linkado, né, o link para você ir acessar a Constituição Federal e ler e interpretar e tirar suas dúvidas, tá certo? Diretamente na fonte. Agradeço a todos e a todas pela atenção, desejo bons estudos.